no todos los habitantes ven con buenos ojos la pacificación. Existen algunos puntos de vista que muestran cierta resistencia a que esta política de seguridad de Estado siga adelante de la forma en la que está planteada. Estas personas atienden a una conferencia llamada Los Límites de UPP, dictada en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Aquí, entre los oradores y los alumnos, discuten y argumentan acerca de las fallas u omisiones que, según ellos, tienen las unidades pacificadoras. O limite da UPP é o mesmo limite que nós temos da polícia, é o mesmo limite que a gente tem da sociedade que vivemos. A polícia que nós temos é uma polícia que é repressora, é uma polícia que é radicalmente violenta e não teria como ser diferente disso, porque a sociedade visa uma polícia dessa forma. Então, com o PP, muda a forma da polícia agir, mas não muda o caráter da polícia, que é uma polícia opressora, é uma polícia que é para manter o poder constituído, o poder que existe aí de determinados setores da sociedade sobre outros. Então essa polícia tem esse papel, porém inova em sua forma. Então a gente tem uma polícia que tem um papel constituinte no sentido que traz ONGs para dentro de comunidade, traz trabalhos sociais para dentro de comunidade, mas nada que ameace a ordem que está estabelecida. Então, muda a forma, mas o caráter da polícia, que é manter o poder constituído, se mantém. É possível se alcançar a democracia através de uma atitude do Estado, colocando dentro das comunidades do Rio de Janeiro uma constante ação de controle em relação aos indivíduos? A questão não é mais combater ou não o tráfico, possibilitar ou não o sossego dos moradores, mas será que aquela constante presença do Estado não inibe, de certa forma, uma certa liberdade do morador? A UPP ela vem com uma espécie de discurso salvacionista, né, de salvar a população do terror, do medo, né, e depois assume um caráter social, onde que as ONGs ratificam, né, o Estado leva seus projetos de cidadania que sempre são relacionados ao futebol, ao esporte, né, a projetos ligados à saúde, planos dentários. Então você tem uma articulação do terceiro setor, né, que também é orquestrado pelo Estado, e você tem um papel primordial, onde que essas ONGs acabam assumindo determinadas tarefas nessas comunidades, né? E também você tem um silenciamento das associações de moradores que perdem a sua autonomia nos anos 70, né? A sua gestão própria. De alguma maneira muda a vida de quem vive na comunidade mesmo, porque não se tem tanto conflito armado da maneira que eram os conflitos armados, tipo briga de facção para dominar território. No entanto, a polícia que está nas comunidades continua sendo a polícia violenta que sempre teve. Então, a gente tem denúncia de tortura, a gente tem denúncia de violência policial e, além disso, a gente tem outros processos novos, por exemplo, de valorizar aqueles espaços, criar uma especulação imobiliária, aparecer milícias, que não são os bandidos, mas são milícias para atuar dentro dessas comunidades. Então, muda os problemas, de repente, mas não resolve o problema. Acharmos que o problema da UPP está relacionado aos megas eventos. Existe uma conjuntura de fatores que possibilitaram essa invenção chamada UPP na cidade do Rio de Janeiro. Os benefícios dela são benefícios aparentes. O UPP não acontece em todos os lugares, acontece nos lugares que são estratégicos de acontecer. O Estado tem que saber o seu limite e possibilitar que o indivíduo, que o cidadão, a partir desse limite, possa sim dar um sentido à democracia, dar um sentido à justiça, a partir da sua liberdade. Talvez a pergunta seja, até que ponto essa cidade suporta esses excessos de ordem?